Bom dia, galera. Bom dia, YouTube. Outra vez de novo sempre. E hoje eu queria levantar um assunto assim muito interessante para mim, eu creio que para algumas pessoas, sobre dar conselhos, sobre dizer, né, o que o outro necessita ouvir e aquilo que você acha que é correto e aquilo que você acha que o outro deve fazer dentro do problema que ele esteja vivendo. Muito rápido em dar conselhos, mas muitas vezes lento em colocar em prática. E Deus, quando ministrou essa palavra no meu coração, foi muito interessante, porque eu me coloquei dentro dela. Que muitas vezes aconselhamos tantas pessoas, temos conselhos na ponta da língua para cada situação, para cada problema, e às vezes não nos aconselhamos a nós mesmos. E muitas vezes o que o outro diz para nós, olha, faz assim, faz desse jeito, a gente não faz. Às vezes a gente quebra a cara e a gente pensa, poxa, se eu tivesse feito daquela forma daria certo e eu não fiz. Ou às vezes você pensa assim, caramba, eu falei aquilo para aquela pessoa e às vezes eu nem vivo aquilo. Eu nem uso aquilo na minha vida. Então, é muito interessante você parar para analisar que é muito fácil você dar um conselho. É muito fácil você dizer o que o outro tem que fazer, difícil é colocar em prática. Quando o problema não é nosso, meu Deus, como a gente é exato, é rápido. E quando a gente dá o conselho, diz para o outro o que o outro deve fazer e o outro não faz, a gente fica até irritado. Caramba, tá na cara, será que essa pessoa não enxerga? Por que ela não faz? E aí eu pergunto para você, pergunto para mim, por que você também não faz quando é você? Porque não é fácil. Na vida tudo gera um processo. Tem aquelas pessoas que são rápidas, implacáveis em resolver situações, e tem aquelas que não, são lentas, a ficha demora a cair, outras não têm força, outras são dominadas pelas emoções, mesmo sabendo que estão em situações que não fazem mais bem, tem essa consciência, confessa para as outras pessoas, mas não consegue tomar uma atitude. Então eu digo para você nessa manhã que você não é o único. Eu não sou única. Existem milhares de pessoas no mundo que muitas vezes têm o mesmo comportamento que nós temos. E se tem diferença, é muito pouca. Porque é muito fácil falar ao outro, é muito fácil dizer o que o outro tem que fazer, mas é muito difícil fazer. Às vezes, numa relação mãe-filho, pai e filho, às vezes num relacionamento conjugal, às vezes no namoro, no noivado, às vezes quando nos deparamos com uma traição e muitos falam, ah, não tem perdão, mas Deus fala sobre o perdão. Às vezes numa relação mãe-filho e você tem compatibilidade com esse filho, ou com essa mãe, ou com esse pai, e você não sabe mais como lidar com aquela situação. Relacionamentos de amigos, relacionamento no dia a dia, às vezes numa condução, a forma que o outro fala, o outro se comporta e aquilo te agride de uma certa forma. Então, há várias situações que nós vivemos no dia a dia que às vezes não sabemos como lidar. Às vezes tem livros que nos explicam, tem pessoas que têm uma certa experiência e passa para nós, e às vezes nos pegamos caindo nos mesmos erros. Como diz a palavra de Deus, e Paulo diz, o que eu devo eu não faço, e o que eu não devo eu faço. É mais ou menos isso. Mas eu queria dizer para você, olha, não desiste não. Busque Deus, busque conhecimento, busque sabedoria. Porque uma hora você vai acertar, uma hora eu vou acertar, você vai acertar. Porque eu sempre costumo dizer algo que eu aprendi, nenhum mal dura para sempre, como o bem também não. E que a vida ela tem os seus altos e baixos. Mas uma hora a gente encontra a maturidade, uma hora através das experiências a gente aprende, uma hora através de ouvir o outro contar uma história, você absorve algo e você consegue colocar aquilo em prática, e aquilo que era difícil para você se libertar, você se liberta, e aquilo que era difícil para você fazer, você faz, e aquela atitude que para você era impossível, você acaba tendo, e quando você vai ver, você já teve. Então não se cobre muito não, viva um dia de cada vez.
Errar realmente é humano, mas diz um ditado que persistir é burrice. Talvez você vai ter que persistir em algumas coisas ainda, mas você vai aprender. Não se cobre não, as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã. E uma hora você vai aprender, uma hora você vai parar o que tem que parar, uma hora você vai fazer o que tem que fazer. Fica tranquilo. E sempre falando com Deus, sempre confiando em Deus e tendo muita fé em Deus e em você. E você vai vencer todos os conflitos, todos os gigantes, tudo aquilo que tenta te paralisar, tudo aquilo que tenta te fazer chorar, que tenta te fazer sofrer. Mas tenha fé e creia, creia que Deus está no controle de tudo sempre. Um bom dia para você e fique com Deus.